Olá, pequenos gênios! Tudo bom com vocês? Na aula de hoje, nós vamos realizar alguns exercícios a fim de relembrar os conceitos que vimos nas últimas duas aulas. Hoje iremos treinar a regra de 3 na sua aplicação. Então, vem comigo, gênio, e segue essa lógica. Então, vamos começar mais uma aula, gênios. Hoje iremos realizar alguns exercícios envolvendo regra de 3 simples para praticar o que vimos nas nossas duas últimas aulas. Vamos começar com a questão 1. Uma fábrica produz 100 cadeiras utilizando 250 kg de carvalho. Quantas cadeiras ela, ou seja, a fábrica, conseguem produzir com 440 kg de carvalho? Como vimos antes, o que temos que fazer primeiro seria uma pequena tabela para ilustrar a situação, onde nós vamos colocar as mesmas grandezas, uma em cima da outra. Então, no primeiro momento, nós usamos 250 quilogramas para gerar 100 cadeiras. E agora nós temos 440 quilos para produzir X cadeiras. Então aqui nós temos a nossa tabela, onde desse lado temos a quantidade de carvalho e desse lado temos a quantidade de cadeiras. Então nós temos que parar e pensar qual é a relação entre essas grandezas. No caso, como todas as cadeiras são feitas de carvalho, para cada nova cadeira que eu for confeccionar, eu necessariamente vou precisar de mais matéria-prima, ou seja, eu vou precisar de mais madeira. Então, se as cadeiras crescem, a quantidade utilizada de madeira cresce na mesma proporção. Então, o que nós temos que fazer aqui é utilizar essa regra de 3, considerando que essas grandezas são diretamente proporcionais. E se elas são diretamente proporcionais, nós não precisamos fazer ajuste. Podemos partir direto para a nossa regra de 3. Então, nós vamos ter aqui que 250 dividido por 440 vai ser a mesma coisa que 100 cadeiras dividido por X cadeiras. Ao fazer essa multiplicação, nós vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos fazer 250 vezes X. Então, nós teremos aqui 250x, que vai ser igual a 100 multiplicado por 440. Para multiplicar por 100, basta adicionarmos a quantidade de zeros depois do 440. Então, nós podemos voltar aqui 440 e depois os dois zeros correspondentes à multiplicação por 100. Então, agora, o que nós podemos fazer é dividir por 250 nos dois lados. Então, nós vamos descobrir que x vai ser igual a 176 cadeiras produzidas, a partir de 440 quilos de carvalho. Agora, passando para o número 2, onde nós temos aqui: leva-se 4 horas para que 3 pessoas descarreguem um caminhão. Quanto tempo leva para que 6 pessoas descarreguem o mesmo caminhão? O que nós temos que fazer aqui, no primeiro momento, é justamente montar a nossa tabela. Então, no caso, nós temos aqui que 4 horas são necessárias para que 3 pessoas descarreguem o caminhão. Então, nós precisamos de X horas para que 6 pessoas descarreguem o caminhão. E essa seria a nossa tabela, que compara, então, o tempo levado com a quantidade de pessoas necessárias para realizar esse trabalho. Então, nós temos que ver aqui qual é a relação entre essas grandezas. Bom, considerando que é o mesmo caminhão, ou seja, existe a mesma quantidade de objetos ou qualquer coisa que seja do caminhão para serem descarregados, o que é de variável aqui é apenas o tempo e quantidade de pessoas. Então, para o mesmo caminhão, se nós colocarmos mais pessoas trabalhando nele, nós vamos levar necessariamente menos tempo para realizar essa descarga, pois mais pessoas trabalhando simultaneamente vão conseguir realizar esse trabalho de uma maneira um pouco mais rápida. Então, como vimos nas outras aulas,
nós vamos ter que fazer uma inversão, nós vamos ter que fazer um certo ajuste. E pode ser em qualquer uma das frações. Então, no caso, o que nós podemos fazer aqui é justamente fazer a inversão do x com as 4 horas. E nós ficaríamos desse jeito. Nós podemos botar aqui que x dividido por 4 vai ser igual a 3 dividido por 6. Lembrando que, ao fazermos essa jogadinha, tudo que estamos fazendo é garantir que vamos ter o produto entre as duas grandezas em cada linha. Pois, ao multiplicar cruzado aqui, ó, vamos ter 4 vezes 3. Então, vamos puxar para cá. 4 vezes 3, sabemos que vai dar 12. Enquanto que x vezes 6 nos vai dar 6x. Agora, nós podemos realizar a divisão de ambos os membros por 6. Ao fazer essa divisão, nós vamos perceber que x é igual a 2 horas de trabalho. Então, nós podemos substituir aqui na nossa tabela, trocar o x por 2 horas. Então, reparem que, ao dobrar o número de pessoas trabalhando na mesma tarefa, nós diminuímos o tempo de execução pela metade, pois elas são inversamente proporcionais. Então, se uma dobra, a outra se reduz pela metade. Vamos agora para o número 3. E temos aqui, para a venda de 15 canetas, se arrecadam R$ 45. Então, quantas canetas precisamos vender para ganhar R$ 210? Vamos começar montando nossa tabela. Então, no primeiro momento, nós temos aqui 15 canetas que nos dão R$ 45. E agora nós temos que saber quantas canetas precisam ser vendidas para que nós arrecademos R$ 210. Agora vamos ver como essas grandezas se relacionam. Bom, considerando que estamos vendendo canetas, quanto mais canetas vendermos, mais dinheiro arrecadaremos. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais, ou seja, não precisamos fazer ajustes. Podemos seguir direto para a nossa regra de 3, onde 15 dividido por x vai ser a mesma coisa que 45 dividido por 210. Então, nós podemos já multiplicar cruzado, ou, se preferirmos, nós podemos fazer uma leve simplificação antes de seguir adiante. Observem aqui, nessa fração nós podemos dividir tanto em cima quanto embaixo por 5. Então, nós podemos fazer aqui uma simplificação por 5, apenas a fim de facilitar um pouco as nossas contas. Então, isso aqui seria a mesma coisa, 45 dividido por 5, temos 9, e 210 dividido por 5 vai dar 42. E isso vai ser igual a 15 sobre x. Agora, ao multiplicar cruzado, nós vamos ter que 630. Ao dividirmos ambos os lados por 9, nós vamos descobrir que x é igual a 70 canetas vendidas. Então, nós podemos substituir aqui e nós já temos a nossa resposta. Para arrecadar R$ 210, precisamos de 70 canetas. E com isso, encerramos a aula de hoje, gênios. Nos vemos na próxima.